livro começa com uma matéria de jornal falando sobre um assalto que os capitães de areia tinham feito e falando também que a polícia e os juizados de menores tinham que tomar alguma providência logo. Aí o chefe de polícia manda uma resposta pro jornal dizendo que ele não pode tomar atitude alguma até que o juizado de menores dê uma ordem para eles. Aí o juizado de menores vê essa resposta que o policial deu e manda uma carta pro jornal falando que ele não tinha obrigação de prender os meninos. A única obrigação dele é mandá-los pro reformatório. Aí, né, depois disso, uma mãe vê o juiz falando sobre o reformatório e diz que o reformatório é um lugar ruim, onde os meninos são maltratados, que além deles trabalharem feitos escravos, são espancados. E fala também, para se eles não estiverem acreditando nela, perguntar pro padre João Pedro. Aí o padre João Pedro manda uma carta pro jornal dizendo que essa mãe tinha razão. E como 2 críticas tinham sido feitas ao reformatório, o diretor de lá manda uma carta pro jornal dizendo que não se importava com a crítica que uma mãe tinha feito, mas se importava com a crítica que o padre tinha feito, porque o padre, ele abusava do poder dele para visitar os jovens do reformatório em horário que não era permitido. E que depois que o padre passou a visitar o reformatório, o índice de rebeldia havia aumentado. E o diretor convida um redator do jornal para ir lá no reformatório numa segunda-feira e ver com os próprios olhos quem estava certo. Depois disso, uma matéria no jornal é publicada elogiando o reformatório. Pedro Bala é o chefe dos Capitães da Areia e tem apenas 15 anos. Professor, Pirulito, Gato, João Grande e Sem Pernas são jovens que, assim como ele, foram abandonados quando crianças e a melhor alternativa que eles encontraram para sobreviver foi através do furto e da liberdade que eles encontravam nas ruas. O Gato, João Grande e Pedro Bala receberam oferta de trabalho para invadirem a casa e trocar o embrulho. Nisso eles invadem a casa e conseguem tudo certo. Eles recebem por isso. Logo depois, Nhozinho França chega na sua cidade com seu velho carrossel. Nisso volta a ser que Sem Pernas ajuda eles a construir o carrossel e montar no centro da praça. A população toda adora, é um sucesso e eles ganham muito por isso. Depois, Boa Vida e Pedro Bala vão até as docas falar com seu amigo João de Adão. João de Adão conta para Pedro Bala que seu pai era um grande herói das docas, onde fazia muitas greves e lutava pelo povo. Pedro Bala fica muito feliz com isso e quer se tornar que nem o pai. Dona Aninha depois pede para Pedro Bala ir até a delegacia e procurar o seu Santo Ogum, que os policiais levaram. Pedro Bala finge um furto em frente aos policiais para ser preso e nisso ele é solto pela manhã junto com o seu Santo Ogum e devolve para Dona Aninha. Ele tinha um sonho em ser padre, só que ele roubava, mas o padre falou que se fosse para ele roubar para o seu próprio sustento, ele poderia roubar e manter o seu sonho em ser padre. Enquanto isso, Sem Pernas invadia a casa de Dona Esther para ver onde que ela guardava os seus objetos de valor. Ele viu e disse a todos os seus amigos para invadir depois a casa e pegar tudo. Pedro Bala e o professor andavam pela rua. Aí, do nada eles pararam e o professor começou a desenhar. Só que aí ele tá desenhando. Aí um cara chegou perto dele e deu para ele um cartãozinho dizendo que ele tinha um dom do desenho. Aí ele pegou esse cartão, rasgou e disse que isso não mudaria nada. Dora havia virado órfã junto com seu irmão Zé Fuinha. Os pais deles morreram de varíola. Ela foi até o centro da cidade tentar conseguir emprego, mas não conseguiu porque ninguém queria dar emprego a filho de bestiguento, com medo de contrair a doença. No final do dia, eles conheceram João Grande, professor, o que lhes ofereceram um lugar para passar a noite. Levaram eles até o Trapiche. Chegando lá, Volta Seca e Boa Vida tentaram ter relações sexuais com a Dora. E quando Pedro Bala chegou, ele também tentou. Mas João Grande e o professor conseguiram convencê-los, mostrando que Dora era ainda uma criança. Dora, com o tempo, passou a ser mãe e irmã do grupo e se tornando noiva de Pedro Bala. Em um dos assaltos, onde ela estava junto, eles entraram numa armadilha e foram pegos pela polícia. Todos conseguiram escapar graças a Pedro Bala, mas Dora foi levado ao orfanato e Pedro Bala foi levado ao reformatório. No reformatório, Pedro Bala sofreu muito e foi extremamente explorado, mas quando conseguiu contato com os capitães de areia, ele conseguiu fugir.
Pedro Bala foge do reformatório e vai até o orfanato para tirar a Dora de lá e leva ela para o Trapiche. No Trapiche, ela morre de febre e é jogada para Iemanjá. Pedro Bala vai atrás dela pelo mar e vê ela se transformando numa estrela. Depois disso, o professor se torna um pintor no Rio de Janeiro e o Pirulito vira um frade e começa a dar aula de catequese. Alguns dias depois, Pedro Bala e Gato aconselham Sem Pernas ir para casa da Joana, que é uma solteirona, e pegar as coisas de ouro que ela tinha e vender na casa de penhor, onde ele conseguiria muito dinheiro. E esse é um dos últimos jogos que esses integrantes fazem durante a história. Bom, logo depois de um tempo, mais 2 meninos saíram do grupo dos Capitães de Areia. Um deles foi Gato, que foi embora para Ilhéus com Dalva, e o outro foi Volta Secas, que voltou para o sertão e virou cangaceiro. Aí depois da saída desses dois, teve a morte do Sem Pernas, que foi pego assaltando uma casa, e nisso que ele estava fugindo da polícia, ele foi pular um muro, só que esse muro era muito alto, e quando ele pulou, ele acabou morrendo. Aí depois da morte dele, saiu uma manchete no jornal falando sobre a saída de Gato, Volta Secas e de professor do grupo dos Capitães de Areia. E aí falava que o professor tinha ficado famoso lá no Rio de Janeiro, vendendo os quadros que ele estava pintando e tal. Com essa notícia, o grupo dos Capitães de Areia ficaram mais conhecidos ainda, o que levou a um estudante a ir à procura deles para pedir ajuda para o protesto que ele estava pretendendo fazer, que era um protesto em defesa dos pobres, e por isso que Pedro Bala aceitou ajudar, porque como era a defesa dos pobres, Pedro Bala aceitou na hora. Aí o protesto foi um sucesso, deu tudo certo, e depois desse protesto, Pedro Bala começou a perceber que ele queria alguma coisa diferente, queria uma vida diferente, algo além de ficar roubando objetos e essas coisas. Ele queria mudar de foco. Então ele sai do grupo dos Capitães de Areia e vira um militante. No livro, o narrador é um narrador em terceira pessoa onisciente, ou seja, ele mesmo não fazendo parte da história, ele tem a capacidade de saber o que o personagem sente, pensa e vive. Jorge Amado usou muito nesse livro o discurso direto, porque ele queria dar mais ênfase à fala dos seus personagens. Não que ele não use o discurso indireto, ele também usou, porém foi com mais frequência o discurso direto. E antes da fala de cada personagem, ele usou mais o verbo dizer, perguntar, falar, responder. Jorge Amado usou poucas vezes o discurso indireto no livro, só nas falas mais coloquiais que ele procurou esse recurso. Na maioria do livro, ele usou mais o discurso direto, dando ênfase nas falas. Mesmo tendo sido escrito na década de 90, o livro ainda é atual por abordar temas que ainda são problemas na sociedade de hoje, como o abandono infantil e a prostituição.